Vamos para a palavra de Deus. Esse tema que o Senhor nos deu para esse mês, né? A mulher e o Espírito Santo. Eu amo, gente. Eu amo falar sobre o Espírito Santo. E recentemente, o Senhor tem falado muito comigo sobre mensagens a respeito da pessoa do Espírito. E eu sempre oro dizendo assim: Senhor, me ajuda, então, Espírito Santo, a te apresentar para as mulheres. Me ajuda a falar do Senhor, me revela quem o Senhor é, porque a gente não pode levar ninguém a um lugar que a gente nunca esteve. Né? E para falar do Espírito Santo, a gente precisa conhecer o Espírito Santo. E existem muitas confusões, né? Muitos pensamentos, teorias a respeito do Espírito Santo. Então, ninguém melhor do que Ele mesmo para nos apresentar quem Ele é. E eu tenho orado isso. Eu tenho orado para que Ele me ajude, né, com clareza, trazer informações a respeito dele. Então, Ele me disse em maio, como também é mês das mães, envolve mulher, fala de mim. Falei, então, tá obedecido. Então, nós vamos ler a história aqui. Lucas capítulo 1, versículos do 26 ao 43. Lucas 1, versículos do 26 ao 43. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como isso acontecerá, sendo que eu sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer de você será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois para Deus nada é impossível. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça em mim de acordo com a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Vamos orar. Jesus, obrigada, Pai. Obrigada por esse culto. Obrigada porque o Senhor sempre vem. O Senhor nunca fala, Pai, numa reunião, num culto, onde o Senhor é cultuado, celebrado, adorado. E nós aqui nessa noite, Senhor, dizemos que o Senhor é a única estrela que brilha aqui. Pai, sem Ti eu não posso fazer nada, nem pouca coisa, nem pequena coisa, coisa alguma, Senhor. Então eu te peço, continua falando à Tua igreja, porque é a Tua noiva, Jesus, as pessoas pelas quais o Senhor morreu. Os nossos corações, Pai, estão aqui na expectativa de ouvir a Tua palavra, e eu te peço, faça além do que aquilo que nós esperamos, porque há poder no Teu nome para isso. Eu te peço, Pai, que cada pessoa que está aqui foque a mente agora, os seus pensamentos, o seu coração na palavra que o Senhor vai semear, e que Satanás não
ouve, Pai, a semente da palavra que o Senhor já começou a semear no nosso coração, aqui nesse culto. Eu oro, Senhor, e te peço que ao redor dessa igreja o Senhor acampe os seus anjos e os seus arcanjos façam espadas flamejantes, desembainhadas, e que em nome de Jesus Cristo, todo espírito que se levantou contra esse culto, Senhor, caia por terra agora. Nós queremos te pedir, Pai, que só o teu Espírito fale. Fala aos nossos corações, Senhor, com poder, e que seja manifesto que o Senhor está em nosso meio. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Ô, gente, essas meninas servindo, né? Vocês já choraram alguma vez com palavra de dízimo na vida? Porque eu chorei hoje, fiquei olhando Sarinha aqui, lembrando de mim com 18 anos, convertendo, e o pastor falando do nada, no meio do culto, eu pelo menos avisei, viu como eu sou legal? Flávia nem que dá uma saudação pra igreja. Olhei pra trás e falei, quem é Flávia, gente? Não sei. Né? Na Assembleia de Deus tem esse hábito de ficar dando oportunidade. E naquela semana eu tinha lido uma palavra, o Senhor falou no meu coração. Eu peguei e falei, o Senhor tinha falado comigo. Tão bom, tão gostoso. E ver a Sarinha aqui com tanta ousadia, sabedoria, graça, né? Comunicando tão bem. As meninas aqui servindo, é tão gostoso. Quero cada vez mais vocês aqui no Shine, viu? É lugar de vocês também. Meninas, mas, de acordo aqui com o nosso tema, eu quero falar com vocês sobre a mulher e o Espírito Santo, porque nós temos muitas características do Espírito Santo em nós. Você sabe que Deus, né, é um conjunto aí de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele colocou aspectos do seu caráter, características de quem Deus é, nas pessoas que constituem a família. Então, se você parar para perceber, o pai, por exemplo, ele tem aspectos do caráter de Deus Pai em si. Eu falo sobre isso, né, com mais profundidade na nossa imersão de cura interior. Então, aqui é só uma pinceladinha para você se conectar aí com a mensagem, mas quem não fez ainda nossa imersão de cura interior, as meninas da intercessão estão programando aí também, como que chama? Não é retiro. Não. Quando é num sítio, encontro com Deus, sabe? Assim, poderoso demais. Então, eu falo sobre isso com mais profundidade nesses encontros. Mas aqui eu preciso te dizer que, quando a gente olha para o Pai, para o homem, a gente vê aspectos do caráter de Deus no homem. E aí o homem, por isso ele é provedor, protetor, né? Ofere aos filhos identidade, firma a identidade dos filhos. Quando você olha para a mãe, você vê na mãe características, então, do Espírito Santo, né? Consolo, conexão, aquela conversa gostosa, né, que a gente tem com a nossa mãe, a gente tem com a pessoa do Espírito. Então a gente, cara, machuca, a mãe nos pega no colo, o Espírito Santo é esse, nos ensina, nos leva ao arrependimento. Gente, mãe convence como ninguém. Então você vê aspectos aí do Espírito Santo na mãe, né? E Jesus, então a gente vê nos nossos irmãos, nos nossos amigos, porque Jesus atua numa área da nossa vida que é na nossa alma, que é um lugar onde a gente precisa se sentir pertencente, né? Ter ali parceiro, ter amizade. A gente fala no amigo, coisa que a gente não fala com o pai. A gente tá ali, ó, a Fia, as duas. A Elaine e a Josi, gêmeas lindas, e a Eliane, irmã delas. Muito bem, gostei. E elas me conhecem, gente. A gente é amiga desde que a gente nem sabia nada da vida, né? Criança, a gente corria juntas. E eu conto coisa pra elas que a minha mãe nem sonha, até hoje. Então, a amizade serve pra isso. Você, mulher, que tá sozinha aqui, vocês não sabem como eu fico danada quando eu olho e vejo vocês sozinhas. Eu quero pegar vocês e grudar todo mundo junto. Então, vão no café com Deus. Vem no culto em bando. Não vem sozinho, não. Você pode até ter carro, dinheiro pra pagar o Uber, mas pede carona, só você vir junto da galera. Sabe, os nossos pós-culto, a gente saiba comer lanche, participa, vem junto. Sabe, a gente precisa de conexão, a gente precisa de amizade. Aqui, depois do culto, se você for ficar,
Bora orar junto, ora nas pessoas, pega a mão da outra, bota na tua cabeça, diz me abençoa. É bom demais a gente ter amigo. E Jesus atua, né, nessa área da nossa vida, mas no sentido assim, do mesmo âmbito que os irmãos, os amigos, tá? Para quem é filho único. Então, ratificando a mulher essas características do Espírito Santo. Quando Deus nos criou sendo auxiliadoras, né, boas conselheiras. Então é por isso que Deus nos deu características que nos assemelham com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também, eu trouxe aqui uma vez no Culto Fé, falei disso até melhor, o Espírito Santo na criação, a palavra vai dizer lá em Gênesis que no princípio, né, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito de Deus não desistia da sua criação. Mesmo a terra sendo sem forma e vazia, o Espírito Santo estava ali. E não parece com a gente? A gente não abandona uma cria nossa, gente, o filho. Né? Pode enfiar pior praga na terra. Mas a gente está sempre disposto a abraçar, ensinar. Como a gente acredita que os filhos vão mudar, a gente está sempre disposto a ter uma conversa, a gente não desiste. E o Espírito Santo estava ali, mesmo a terra sendo um caos, ele pairava. Você sabe que no hebraico esse termo pairar significa, né, tem um sentido aí, um significado de uma preparação cuidadosa. Aí, quando a gente vai procurar, né, mais a respeito desse termo, a gente vai entender que, na verdade, essa preparação cuidadosa se assemelha a uma ave-mãe. Lembra de uma galinha, quando ela bota os seus ovos, que ela paira, ou seja, ela choca os seus ovos, ela fica em cima, aquecendo, gerando vida, né, naquela expectativa dos ovos estourarem, os pintinhos nascerem? Essa palavra tem esse mesmo sentido. Ou seja, o Espírito Santo estava ali no caos, gerando vida aonde não tinha. E assim é o Espírito Santo também nas nossas vidas. Você sabe que muita gente pensa, né, que tem o Espírito Santo agindo na sua vida só quando recebe Jesus como Salvador. E não é verdade. A gente, né, tem o Espírito Santo dentro de nós quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Mas o Espírito Santo, ele já nos cerca, ó. Sabe, cada pequeno passo que você dá em direção a Deus, cada louvor que mesmo sem ser cristã, você ouvia ou você ouve hoje, você se sente tocado. Deus manda alguém para te pregar uma palavra, um pregador te encontra no meio da rua, Deus te dá um sonho, é o Espírito Santo já te sondando, querendo revelar para você o amor de Deus pela sua vida, querendo te conectar. Aí quando finalmente tu se rende, se entrega a Ele, aí Ele passa a habitar dentro de você. Mas Ele já está atuando na sua vida há muito tempo. E a mulher é assim. A mulher é aquela que desbrava, que vai atrás, que gera, que insiste, que tenta conectar o filho com o pai, o filho com o irmão. E vai fazendo a família dar certo, a família funcionar. Então nós temos em nós essas características do Espírito Santo. Mas para eu não me perder aqui, eu quero te dizer que se a gente aplicar esses conselhos a essas duas mulheres, a gente vai ver como o Espírito Santo transformou a vida de Maria, a vida de Isabel, né, que era nem parente de Maria, prima, se não me engano. Então a gente vê como que quando o Espírito Santo chega na vida delas, elas são totalmente transformadas. Isabel engravida primeiro que Maria. Isabel já é uma mulher de idade avançada. A gente leu aqui mais a parte da história de Maria, mas quando a gente começa a ler, o primeiro versículo que lemos diz assim: e no 6º mês, né, o anjo Gabriel foi enviado a uma jovem da Galileia. No 6º mês do quê? Esse 6º mês é o 6º mês que Isabel já estava gerando ali João Batista. Então, Isabel, ela é uma mulher estéril, ela é casada com um sacerdote, que é Zacarias, não consegue engravidar, não consegue ter filhos, passa a vida sem gerar, mas chega um dia que o anjo Gabriel vem e fala com Zacarias que eles teriam um filho e seria chamado João.
E aí, esse anjo também, Gabriel, aparece a Maria 6 meses depois, falando que Maria vai gerar e vai ser mãe do Filho de Deus. Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando o anjo lá no céu, Gabriel, sem fazer nada, e Deus falando assim: Gabriel, desce lá à terra, vai avisar uma mulher que ela vai gerar e vai ter um filho. Gabriel vem e fala. 6 meses depois, Gabriel tá lá, Deus diz: Gabriel, de novo, desce lá de novo. Agora é outra mulher que você vai falar que ela também vai gerar. 2 mulheres que não podiam gerar. Era o ano delas, o ano de coisas que estavam paradas começar a se mover na vida delas. Você pode, vamos me ajudar a pregar? Vamos dizer destravar? Gruda aí em alguém, você que tá sozinha, dá um chega pra cá. Gruda, olha pra pessoa aí, pra tua amiga. Seja o Espírito Santo na vida dela. Vocês têm vergonha ali, ó. A gente com vergonha, a outra lá do outro lado. Isso, irmã. Vou começar a chamar vocês pelo nome. Mas gruda, gente, que você vai me ajudar a pregar. Você vai... Quem tá na direita vai falar pra quem tá na esquerda. Então a da esquerda só vai ouvir, amém? A da direita vai olhar pra ela e vai falar assim: esse é o ano. De novo, esse é o ano que você vai gerar. Agora tu que tá na esquerda devolve. Tu olha pra ela e diz: esse é o ano que você também vai gerar. É o nosso ano, gente. Nós vamos movimentar essa família, gruda na mão dela. Começa a orar por ela, começa a dizer: Senhor, destrava tudo que tá gravado na vida da minha amiga. Começa a profetizar quando você fechar desse álbum. Todo impedimento, todo obstáculo caia por terra em nome de Jesus. E o Senhor comece a movimentar as águas, a trazer a existência, Pai. Porque em nome de Jesus, esse é o meu ano, o teu ano é o nosso ano. Tudo aquilo que está parado na nossa vida, o Senhor vai começar a movimentar. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Por isso, meninas, o que essas 2 mulheres viveram. 2 mulheres, Isabel estéril, Maria virgem, mas as 2 não podiam gerar. Eu fiquei tendo um escrito a respeito delas, né? E tava ali uma discussão sobre quem viveu o maior milagre. Eu falei: gente, as 2... não, Maria, o milagre de Maria foi maior, porque Maria era virgem. Eu falei: tá. É a mesma coisa para Deus, a mesma dificuldade que Deus tem de fazer uma estéril engravidar. Ele tem de fazer uma virgem engravidar, ou seja, nenhuma. Mas para nós, as 2 coisas são impossíveis, ou seja, tá no mesmo patamar. Elas 2 viveram esse milagre. Quando o Espírito Santo veio sobre elas, essas 2 mulheres que eram impossibilitadas de gerar, de engravidar, elas passaram então a serem consideradas habilitadas, cheias do Espírito Santo e com um bebezinho no ventre. Eu quero falar com você, mas aqui a gente vai entrar na história de Maria para a gente entender tudo que o Senhor quer falar conosco. E Maria era essa jovem, como eu falei para vocês, uma jovem comum em Israel. Ela era normal. Maria estava noiva, ia casar, ia ter a lindinha dela, os filhos dela naturais ali, tudo tranquilo, tudo bem. Quando o Espírito Santo chega na vida de Maria, ele começa a tirar as coisas do lugar. Você começa a observar, e é verdade, quando o Espírito Santo chega na nossa vida, existem áreas da nossa vida que ele organiza. Então, se você está com a tua vida um caos, o Espírito Santo chega, ele organiza a tua vida. Você está triste, tem alegria, você está mal, o Espírito Santo te dá alegria, te enche de amigos, te conecta com pessoas, ele organiza a nossa bagunça. Mas é verdade também que quando o Espírito Santo chega, ele começa a tirar algumas coisas do lugar. Sabe, o Espírito Santo faz, se a gente pode chamar assim, né, de uma bagunça na vida de Maria. Ela estava noiva, ela ia casar, estava tudo bem e de repente as coisas começam a mudar. Ela não era mais uma jovem normal, agora ela era mãe do Salvador do mundo. O Espírito Santo começa a entrar nos nossos dias e os nossos dias nunca mais são normais.
Eu vou te falar, mulher, comece a pedir isso. Sabe, o Espírito Santo entra nos meus dias, entra, me ajuda a receber a atuação nos meus dias, me ajuda a abrir os meus olhos, a que a minha mente se conecte ao que o Senhor está fazendo nos meus dias, porque quando o Espírito Santo entra na vida de uma mulher, nunca mais os nossos dias são os mesmos. Tudo é conduzido segundo a vontade dele. Sabe, tudo é feito de acordo com o que ele planejou para nós. E é isso que o Espírito Santo faz na vida de Maria. Ela, de uma mulher simples, agora ela começa a viver uma história que vai impactar gerações, que vai mudar o mundo, que vai tocar pessoas, gerações futuras, e vai transformar a vida de todas as mulheres, desde Eva até nós e até depois de nós. O que o Espírito Santo gerou na vida de Maria impactou todas as nações da terra, mas resgatou o nosso valor como mulher. Então isso vi uma mulher que se entrega à vontade do Espírito, que não coloca obstáculo, que não coloca impedimento, mas que diz: Espírito Santo, eu estou aqui, porque foi o que exatamente Maria fez. A palavra aqui vai continuar dizendo que quando o anjo Gabriel se apresentou para ela e começou a falar com ela e disse que ela seria mãe, ela fala assim: como que isso vai acontecer? E essa pergunta que ela faz não é uma pergunta de incredulidade, como aconteceu com Zacarias, o marido de Isabel. Ele faz uma pergunta com incredulidade, por conta disso ele fica mudo até o neném nascer. Mas a pergunta de Maria não vem de um lugar de incredulidade. Mas Maria está ali perplexa. Como que eu vou dar conta de fazer isso? Como que isso vai acontecer? Como, anjo Gabriel, que eu vou conseguir dar um filho a Deus? Aí eu fico imaginando o anjo Gabriel pensando assim: não, menina, não é tu que vai dar nada para Deus, é Deus que vai te dar. Você não vai gerar nada para Deus, é Deus que vai gerar em você. É Deus que vai atuar em você. Então ele diz para ela: o Espírito de Deus descerá sobre você. O poder do Altíssimo te cobrirá. Por isso que o filho que vai nascer de você será chamado Filho de Deus, ou em algumas outras versões, Filho do Altíssimo. Então o anjo está falando para ela ali coisas grandiosas, coisas misteriosas, mas diante da explicação dele, eu vejo que Maria então se rende. É como se a resposta que ela desse para ele depois disso fosse nesse sentido, mais ou menos assim: olha, anjo, o que você está me falando é difícil demais, eu não posso fazer, não existe ninguém na terra que possa fazer isso acontecer, mas se tu tá me falando que é o Espírito de Deus que vai gerar em mim, eu só tenho uma coisa para fazer, que é me render à vontade de Deus. Então eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Você consegue dizer isso a Deus? Você consegue dar essa permissão para Ele? Esse acesso: Senhor, eu tenho sonhos, eu desejo, mas eu não consigo fazer. Mas se os meus sonhos forem os teus sonhos, eis aqui a serva do Senhor. Ou quando você ouve algo, a respeito dos planos de Deus, e aí você diz: ok, Senhor, são grandes demais para mim, vai ser o Senhor que vai fazer, eu não quero saber quando, como, quem. Eis aqui a serva do Senhor. Porque, mulher, se existe uma coisa que te impede de viver o que Deus tem para você, é quando você limita a ação dele. E eu vou te falar: ninguém consegue impedir o que Deus tem para você, nem você. Só que você pode atrasar isso. Você pode atrasar o momento certo de acontecer. Porque quando a gente fala que você pode impedir, não é no sentido de você ter poder para isso, mas é de como você se comporta, de como você se posiciona. Você pode apressar ou você pode atrasar o que Deus tem para você. Maria não quis prova, Maria não quis sinal, Maria não quis mais nada. Quando ela ouviu a explicação, ela disse: então eis aqui a serva do Senhor. E o que o Senhor te pergunta nessa noite é: qual é a tua resposta? Às vezes para coisas que Ele já está falando que Ele quer de você. Às vezes o Senhor está te pedindo uma entrega maior. Às vezes Ele está te falando: eu sei que você está cansada, mas eu quero que você ore mais. Eu sei que você está exausta, mas eu quero que você vá no culto. Aliás, eu vou te dizer: você não vai se arrepender de vir nesse culto hoje. Você não vai, porque o Espírito Santo tem coisas para você.
Não foi você que veio. Eu sei que é charme, eu sei que parece clichê essa frase, eu sei que alguém pode ter te convidado, mas o Espírito Santo só veio aqui, te trouxe aqui para ratificar o que ele já vem falando com você. Eu quero mais da tua vida, eu quero mais entrega, eu quero mais participação, eu quero que você volte a ocupar um lugar, uma posição que você parou há muito tempo. Eu quero que você se entregue. Eu não quero só agir na sua vida, eu quero habitar em você. Porque agir, o Espírito Santo age. Nós somos como aquela terra sem forma e vazia. Ele não desiste de nós. Mas agora Ele quer habitar dentro de nós. Transformar os nossos dias. Mudar os nossos planos. Porque quando Gabriel está ali falando com ela, a proposta de Gabriel para Maria não é assim, ó, Maria, eu tô aqui porque Deus vai realizar os teus sonhos. A proposta de Gabriel é: você aceita gerar os sonhos de Deus, Maria? Você aceita abrir mão dos seus planos? Você deixa Deus fazendo essa bagunça na tua vida? Mudar os seus planos, te dar gosto que você nem imaginou? Você deixa o Espírito Santo mudar a tua identidade, Maria, para você participar dos sonhos de Deus? Porque ouvir o Senhor assim, ó, hoje é dia que Deus vai realizar o teu sonho, é muito bom. Mas ser convidada e dizer assim: presta o teu corpo para eu gerar o meu plano, para eu realizar os meus sonhos. Deus não está pedindo para Maria um talento. Deus não está pedindo para Maria o dinheiro dela, aquilo que ela sabe fazer, o termo dela. Deus está pedindo ela, o corpo dela, quem ela é. Será que a gente consegue dizer: Espírito Santo, eu estou aqui. Eis aqui a minha vida, tudo que eu tenho é teu, os meus planos, a condução daquilo que o Senhor quiser fazer, faz na minha vida. Porque foi isso que Maria fez. Qual é a sua resposta para Deus? Porque Deus quer mudar a tua história para impactar outras vidas, sim. Mas a pergunta é: você está disposta a pagar esse preço? Porque quando Maria diz isso, as coisas se complicaram na vida dela. As coisas não ficaram boas para Maria, gente. Lembra, ela era uma jovem, estava noiva. E quando ela diz sim para Deus e começa a gerar Jesus, José fica sabendo, o noivo dela fica sabendo, e ele planeja deixá-la secretamente. Ou seja, às vezes isso acontece, a gente pensa assim, né? Eu tô aqui, pastora, gerando o sonho de Deus, meu casamento acabou. Como assim eu ia casar? Eu tava noiva, tava tudo bem, eu ia ter meus filhos, minha família, mas aí Deus me chama, me arranca, tem um encontro comigo, eu digo sim, e aí o meu casamento acaba. Pessoas que eu amo vão embora, pessoas que eu me conectei, lugares que eu me conectei, agora eu preciso deixar para viver uma outra história, para viver algo que o Senhor está fazendo, mas está me custando pessoas que eu amo, e é essa bagunça que Deus faz na nossa vida. Só que sabe o que eu percebo? Eu não vejo Maria preocupada. Gente, Maria, ela tem uma identidade tão maravilhosa. Ela é jovem. Eu não vejo Maria reclamar isso aqui de que José está indo embora. E por muito menos a gente sai correndo atrás de pessoas que não dão a mínima para nós. Era simplesmente o noivo dela, um cara honrado. Mas ele quis ir embora. E ela tá assim: eu tô nem aí, eu tô vivendo sonhos de Deus. Eu tô gerando sonhos de Deus. E a gente só precisa ter do nosso lado pessoas que também fazem parte desses planos de Deus, desses sonhos de Deus. Quem não faz parte, que vá. Mas quando alguém faz parte dos planos que Deus está realizando junto conosco, Deus mesmo se encarrega de ir atrás e trazer de volta. Porque é o que Deus faz com José. Deus dá a ele o sonho, explica para ele o que está acontecendo com Maria. E ele volta, ela não precisa ir lá, ela não precisa explicar, ela não precisa dizer o caráter dela. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo se encarrega de revelar o nosso caráter, de mostrar o nosso coração. O Espírito Santo se encarrega. E eu poderia até explicar para vocês o que vem na minha mente até agora. Mas eu me lembro de coisas que eu vivi no ano passado, onde eu tinha feito, eu e Edu, tudo que estava ao nosso alcance para nós resolvermos. E eu ouvi o Espírito Santo falando assim para mim: chega, vocês já falaram com todo mundo que tem que falar, ninguém fez o que deveria ser feito, agora você deixa comigo. E eu falei: amém, Senhor. Falei: Edu, não vamos falar mais nada, agora Deus falou isso, a gente vai, ó, ficar quieto, que a gente, né, não é besta nem nada, vamos obedecer.
E eu vi o Senhor fazendo tantas coisas. Eu vi o Senhor colocando tantas coisas no lugar, ensinando para quem Ele tinha que ensinar. E até para nós, de que é o Senhor que peleja por nós. De que é Ele que me justifica. Às vezes você fica correndo atrás de esclarecer história. E o Senhor está te falando, não, deixa eu revelar o teu caráter no tempo certo. Às vezes você quer mostrar que você tem razão. E o Espírito Santo está falando, não, eu vou mostrar teu coração. Porque foi isso. Maria não foi atrás dele. Foi Deus que foi atrás de José, porque ele fazia parte desse plano. E Deus conectou os dois. E o Senhor faz isso e vai fazer com muita gente aqui. Eu vivo pedindo isso pro Senhor, sabe, meninas? Quando eu tô orando, eu vivo falando, Senhor, me conecta com quem o Senhor tem o mesmo chamado, o mesmo coração. E eu vi o Senhor fazendo tantas coisas. A Melzinha, essa segunda-feira, né? Pastora, vamos almoçar? Eu falei, vamos. Ela me levou num lugar, gente, tão legal pra almoçar. Eu nem ousei postar. nem minhas redes sociais antigas desse lugar aqui, ó. Foi eu, ela cheirinha. Aí fui pagar a conta. Ela, não, pastora, eu vou te abençoar. Eu vou te faça, tá bom, menina? E aí eu fiquei olhando mais a nossa conversa ali na mesa. E eu me lembrei de quantas vezes eu orei. Eu falei, Senhor, traz mulheres, me conecta com mulheres que tenham um coração assim, que tenham um chamado assim. Mas eu poderia falar de muitas, eu poderia falar da Lu, da própria Sheila, da Grace, das discipuladoras, as meninas que a gente tem feito tantas coisas, de mulheres que vêm chegando, que eu percebo o mesmo caráter, o mesmo coração, a mesma idoneidade. Eu digo, Jesus, eu quero me conectar a essas mulheres. Comece a orar sim. Para de ficar sozinha, não fica não. Agora nem sou eu mesmo que estou aconselhando você. Mas eu vou te falar, comece a orar, dizendo assim, Senhor, me conecta com quem o Senhor tem que me conectar. E me desconecta com quem não faz parte do seu. Não é que a pessoa é ruim e você é boa demais. Mas não faz parte do que Deus tem com você. O que Maria faz na sequência é maravilhoso. Ela não vai atrás de José, Deus que vai atrás dele. E ela vai correndo para casa de Isabel. Celebrar com uma amiga, sabe? Contar o que está acontecendo. A gente precisa disso, sabe? Celebrar junto alguém que chora com você, que sorri com você, que ora com você. É por isso que na última semana do mês, como vai ter o nosso culto, a gente abre lá o WhatsApp para você botar seus pedidos de oração, sabe? Uma vez eu orei, era meia-noite. Orei com tantos pedidos. Aí dormi. Só que quando foi na mesma madrugada, 3 horas da manhã, o Espírito Santo me acordou. Agora tu ora de novo por tal mulher. Eu falei, não, agora eu quero dormir, Jesus. O Espírito Santo falou, não, ora e manda mensagem para ela. E eu orei por ela, pela família dela, e mandei mensagem para ela. Mas por que eu tô te falando isso? É o Espírito Santo que passa e desperta, né? A gente que é boa. Talvez ela pense, nossa, a pastora orando por mim de madrugada. Vou te falar, meu irmão, queria ela estar dormindo, mas o Espírito Santo te ama. Sabe? Agradeça a Ele. Porque Ele ama você. Ele se importa com você. E Ele vai te conectar com quem você precisa ser conectado. Aí Maria vai, onde está Isabel? E quando Maria vai chegando, a palavra diz que João Batista começa a pular no ventre de Isabel. Só que sabe o que eu acho interessante? A gente não leu, mas o que acontece com Isabel é que quando ela fica grávida, a palavra diz assim, ó, Isabel se escondeu na sua casa por 5 meses. É porque a gente faz o contrário, né? Quando Deus, eu mesmo sou assim, se Deus faz alguma coisa comigo, eu tô gravando no stories já, contando pra todo mundo, conto no culto. Eu amo dar testemunho, gente, eu amo. Mas Isabel fez o contrário. Sabe, ela se escondeu na casa dela. Aí o anjo Gabriel foi lá e falou pra Maria. Maria, para Deus nada é impossível. Até a tua prima tá grávida. Antes, aquela que diziam que era estéril, tá gerando. E já tá no 6º mês de gravidez. Aí Maria fala, não, eu preciso bem isso, eu preciso ir lá. E ela vai correndo na casa de Isabel. Acho que Isabel pensa que encontrou pra ela. Não é possível. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Não adianta a gente se esconder. E também não adianta a gente ficar pensando assim, ó, ninguém me vê, pastora. Ai, porque, nossa, não acontece logo aquilo que Deus tem pra mim, ninguém me vê, ninguém me valoriza. Minha irmã, o próprio Espírito Santo se encarrega de tornar público
aquilo que ele está fazendo na sua vida. Nos dois casos, ou você se escondendo, ou você pedindo para ser vista, o Espírito Santo vai tornar público na hora certa aquilo que ele está fazendo na sua vida. Porque foi assim que ele fez com Isabel. E a palavra diz que quando Maria está ali com ela, Isabel é cheia do Espírito Santo. A gente precisa procurar mulheres assim. Mulheres que quando você vai contar as coisas, porque qualquer pessoa no lugar de Isabel ia dizer, Maria, que loucura é essa? Tu ia casar, menina, para com isso. Tua vida tá toda organizada. Não foi Deus, não. Foi você tá esquizofrênica. Não. A gente precisa contar para quem também é cheio do Espírito Santo. Por isso que você precisa pedir, Deus, me conecta com quem o Senhor sabe que faz parte. Também não é qualquer pessoa que você tem que sair por aí falando as coisas. Porque sabe o que vai acontecer? Você vai ser frustrada. E vai doer. Você ainda vai colocar a culpa no Senhor. Não, Isabel procurou uma mulher certa. Isabel não, Maria, cheia do Espírito. Só que antes de Maria chegar até ela, quero construir melhor essa frase. Não era Isabel que era cheia do Espírito, era só o menino. O que o anjo falou para ela foi, o menino será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Mas quando Maria chega, a Bíblia muda a narrativa. E a Bíblia diz, quando Isabel ouviu o som da voz de Maria, ela foi cheia do Espírito Santo. Sabe por quê, mulher? Você sendo cheia do Espírito, você ativa também outras mulheres. Outras mulheres serão cheias do Espírito através de você. Você contando, mostrando aquilo que o Senhor faz na sua vida. Você, quando é cheio do Espírito Santo, ativa o ministério profético na vida de donas de casa, na vida de idosas, na vida de mulheres que estavam lá escondidas. Porque o Espírito que está em você te dá um faro, parece que você sente o cheiro. E você vai lá e sai ativando outras mulheres também, falando de Jesus, de como é bom viver para Jesus, pregando, ensinando, e aí as mulheres vão querendo participar daquilo que Deus está fazendo na sua vida, e você vai ativando. E foi para isso que Deus nos juntou, foi para isso que o Senhor nos chamou, para a gente ativar uma na outra o ministério, para a gente ativar uma na outra o Espírito de Deus. E eu quero ser assim para vocês, mas vou dizer, vocês também são assim demais para mim. Demais! Eu me lembro que eu estava tão cansada esses últimos meses que passou. E eu planejei esse ano descansar. Não consegui descansar esse ano do jeito que eu planejei. Mas eu estava cansada de tantas coisas para fazer. E o Senhor começou a falar comigo dessa conferência de agosto. E aí eu fui adiando, sabe? De fazer o que eu tinha que fazer, de orar pela conferência, porque eu falei assim, fiquei lembrando das prós das outras, e eu falei, dá tanto trabalho, é tão angustiante. Gente, vocês não têm noção, a gente fica assim, gente, quantas meninas, por isso que eu falo, se inscreve logo, gente, para de me deixar ansiosa. Eu fico, o povo se inscreveu, tá dando certo? Deu certo a agenda, e deu certo a decoração, e deu certo comida, e vai ter água para as meninas, e vai tá bom, vai tá chovendo, e eu fico preocupada com tudo, eu fico preocupada com vocês saindo de casa. Eu lembro do retiro do ano passado, chovendo, um monte de gente doente, eu ficava, meu Deus, as mulheres vindo nessa pista, uma enxurrada em Sumaré, que parece que a gente vive dentro d'água, e eu falei, Senhor do céu, e orei tanto, então assim, causa muitas angústias. E eu falei, eu vou passar aquilo tudo de novo. E eu fiquei adiando, mas aí eu fui atendendo as mulheres. Aí eu atendi uma mulher aqui, a gente falava sobre batalha espiritual. Eu atendi outra mulher aqui, caía no mesmo assunto. Eu atendi alguém aqui e o Espírito Santo falava comigo, ela não sabe que ela tá numa batalha espiritual. E eu falava, aí o Espírito Santo, ela não sabe nem lutar, hein? Eu falei, tá bom, Jesus. E aí eu peguei, já comecei a fazer, mas conversar com vocês e ativa, porque eu fico sabendo a necessidade que as mulheres estão tendo, vai conectando com o que o Espírito Santo está falando ao meu coração, e a gente vai vivendo, gerando os sonhos de Deus. Então, mulher, não se esconda, também não fica tentando aparecer, só se disponha, só diga, Espírito Santo, eu estou aqui. Pode me levantar, me ativa, faz o que o Senhor tem na minha vida e tá de bom tamanho. Então aqui a gente percebe quando o Espírito Santo entra na vida de Isabel,
Quando o Espírito Santo entra na vida de Maria, o que essas duas mulheres produzem no mundo é uma revolução. É simplesmente o maior profeta que já existiu, João Batista. E é simplesmente Jesus, o Salvador do mundo. Porque é isso que a gente produz quando a gente se entrega à vontade do Espírito. E você sabe, mulher, o Espírito Santo não nos foi negado. O derramamento do Espírito não nos foi negado. A Bíblia nos diz lá em Joel capítulo 2, que Deus falando através do profeta, e o Senhor diz: nos últimos dias eu derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E sabe o que eu fico pensando e o porquê que esse texto me impactou tanto? É porque Jesus, ele nos chamou para ser testemunhas dele. Ele não nos chamou para dar testemunho. Ele disse: o Espírito Santo descerá sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. E dar testemunho é falar sobre algo, mas ser testemunha é viver. É ter a vida tão cheia, tão transformada, que onde você for, as pessoas vão ver o Espírito de Deus em você. E isso foi possível porque o Espírito Santo não nos foi negado. Quando a gente lê essa palavra, vossos filhos e vossas filhas, a gente pensa, de acordo com a língua portuguesa, nem precisava dizer vossos filhos e vossas filhas. Porque a gente sabe que quando tem homem e mulher num recinto, a gente pode falar o termo no masculino que engloba todo mundo. Mas aqui, Deus fez questão de deixar pra gente bem separado assim, ó, de maneira categórica. É sobre vocês também, meninas. Porque na antiga aliança, Deus não nos chamou para sermos sacerdotisas, para trabalharmos no templo. Na nova aliança, Jesus não chamou nenhuma mulher para o apostolado, não nos chamou. Mas ia vir um tempo no futuro, que quando o Espírito Santo se derramasse sobre nós, tudo isso seria passado. Aleluia! Porque o Espírito Santo encheu nossas vidas. Ele nos deu dons, ministérios, ele nos ativou, ele transformou a nossa vida, ele resgatou o nosso valor. E agora a palavra diz: não há mais judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem homem e nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos reposiciona. Ele firma a nossa identidade de filhas. Ele diz que conta conosco. Ele nos chama para o ministério, ele nos chama para a peleja. Agora a gente não é mais só espectadora. A gente não precisa mais ficar no átrio do templo. A gente pode ficar no Santo dos Santos. E pasmem, a gente também carrega essa presença e derrama essa presença onde a gente for. Quando eu escrevia essa mensagem, o Espírito Santo ia me dizendo: diga para elas que eu sou o melhor amigo delas. E quando eu vi as meninas cantando, eu comecei a me lembrar do Espírito Santo falando: eu sou o marido que elas precisam, eu sou o amigo que precisa, eu sou o pai que você não teve, eu sou o irmão que te faltou, eu sou a pessoa que falta na sua vida. Ninguém se sobrepõe ao Espírito Santo nas nossas vidas. Tudo aquilo que te falta nessa noite, no Espírito Santo você pode conquistar. E se existem áreas na sua vida que ainda não são manifestas a você, Satanás está te cegando, dizendo que a sua vida está ótima e que está tudo bem. Jesus está te dizendo: não, eu quero ir com você para um lugar maior na minha presença. Eu quero te levar a viver coisas maiores. A Sarinha disse aqui: não são coisas terrenas que satisfazem a nossa alma. Isso não está na Bíblia. Foi um ator de Hollywood que disse, agora eu esqueci o nome dele, mas ele é um comediante. E certa feita ele disse: eu queria que todas as pessoas do mundo tivessem o dinheiro que eu tenho, para as pessoas entenderem que o dinheiro não é a resposta. E eu achei essa frase formidável, mas eu nunca vi, nunca ninguém dizer: eu queria que as pessoas tivessem o espírito que eu tenho, para elas verem que Jesus não é bom, né? Normalmente, quando a gente é cheio do Espírito, a nossa fala é: ah, Senhor, como eu queria que todas as pessoas do mundo provassem como é bom te pertencer. Como é bom ser uma com você.
Minha querida, eu não sei o que te falta, ou eu não sei do que você está transbordando, mas eu vou te falar, nada do que te falta, ou nada do que você tenha, se compara a você ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Ai, meu Deus. Eu quero que você se coloque em pé comigo. Nós vamos aqui cantar uma canção. Eu quero muito orar com você, muito. Eu quero muito orar por você que deseja viver esses lugares altos com o Espírito Santo. Eu nem planejei contar isso para vocês, mas como eu disse para vocês recentemente, o Espírito Santo tem me despertado para falar dele. E aí eu comecei a orar, a buscar isso. Só que em certos momentos da minha busca ali com o Senhor, eu comecei a dizer para ele. Eu comecei a dizer, Espírito Santo, eu não quero aprender o que falam de ti. Eu não quero imitar a experiência de ninguém contigo. A não ser a de John Wesley, que eu tô imitando tudo que ele faz. Lembrei. Mas eu digo, eu não quero imitar a experiência de ninguém contigo. Revela algo novo pra mim. Eu tenho pedido isso ao Espírito Santo frequentemente. E o Espírito Santo me diz nessa noite, peça algo novo com ele. Peça uma experiência nova. Você pode ter muitas, mas o Senhor sempre tem mais. Ou pode ser que você não tenha tido tantas. Pode ser que o seu coração esteja vagueando e andando por outros lugares. Isso daqui para você não passa de uma religião. Então eu te desafio a orar, dizer, Espírito Santo, me dá uma experiência nova. Algo que o Senhor nunca me deu e nem me deu. Me dá algo novo contigo aqui nessa noite. Enquanto o louvor canta essa canção, eu quero te convidar a você fechar os seus olhos comigo. Ou levantar suas mãos. E eu quero te convidar a adorar o Espírito Santo. A começar a convidá-lo para ele agir na sua vida. Para ele te dar novas experiências com ele. Para ele conduzir a sua vida de acordo com a vontade dele. Talvez você esteja reclamando aqui de pessoas que se foram. Mas você vai passar a agradecer, dizendo, Espírito Santo, eu não vou mais me importar. Se eu tiver que terminar relações, se eu tiver que findar conexões para gerar os teus planos, eu tomo. A minha resposta para o Senhor é, eis aqui a serva do Senhor. Faz a tua vontade na minha vida. Pode ser que você esteja aqui cheia de frustrações. Planejou muito. Tentou fazer muitas coisas. Mas comece agora a ceder e a dizer, agora o Espírito Santo é na tua força e não na minha. Cante, vamos.